Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje nós vamos, então, dar continuação ao nosso curso de estética. Hoje nós vamos trabalhar a nossa quarta aula, ok? Boa noite, Patrícia, tudo certo? Então, o que que a gente vai trabalhar? O que que a gente vai discutir hoje? Hoje nós vamos terminar o período antigo, né, a antiguidade grega, a antiguidade clássica, e vamos também, né, iniciar e terminar a Idade Média, ok? Então hoje a gente vai falar ali do finalzinho da Idade Antiga, né, e digamos assim, também vamos falar um pouco da Idade Média, ok? Lembrando que o que interessa para nós aqui nesse curso de estética é tentar entender justamente como os autores, como os artistas, como os filósofos, como os pensadores, de maneira geral, vão entendendo o conceito de estética com o passar do tempo, não é? Como que esse conceito de beleza ele vai se mudando, ele vai se alterando, ok? E hoje nós vamos entrar assim num pensamento bem interessante sobre a estética, que é justamente uma relação entre o religioso, o sagrado, o divino com a estética, ok? Na aula passada nós trabalhamos a contribuição do Aristóteles em relação à arte, à estética, e vimos que para ele a estética, a arte, o belo, de certa forma eles se reduzem à razão, se reduzem à lógica e, portanto, se reduzem à ciência. Hoje nós vamos ver uma outra perspectiva, hoje nós vamos ver um outro contexto, onde nós podemos pensar o campo da arte, o campo da estética, que é justamente dentro dos domínios da religião, ok? Então a arte, esse é o aspecto fundamental da arte, assim como da filosofia. A arte e a filosofia não são discursos, de certa forma, presos a uma ideologia, a uma ideia de maneira geral, porque a arte, ela pode estar tanto no meio científico, quanto no meio político, quanto no meio religioso. A arte pode ser utilizada para expressar os sentimentos, para expressar as ideias, para não expressar absolutamente nada. A arte pode ser usada para expressar a própria arte, etc. Assim como a filosofia, que pode ser utilizada em diversos meios, mas não se reduz a esses meios. Então, essa é uma das características aí da arte e da filosofia. Mas como eu já havia comentado com vocês também nas aulas anteriores, a arte, ela, digamos assim, ela tem um aspecto central, assim, em relação à filosofia, porque o artista é aquele que é sensível às mudanças de valores, a mudanças de paradigmas da realidade, do real. Quando o mundo vai mudando, quando coisas vão acontecendo, o artista já consegue perceber essas mudanças. O filósofo, em geral, percebe muito tarde, né? Primeiro tem que acontecer, digamos assim, o fato, para depois a filosofia vir a analisá-lo. Existem alguns filósofos que tentam fazer previsões, não é? Mas essa é uma coisa que geralmente a filosofia não tolera. A filosofia não tolera isso, porque tratar, de certa forma, do futuro não é uma coisa que nos pertence. Mas é claro que nós podemos fazer conjecturas, ok? Sobre o futuro, etc. Tentando lê-lo, tentando entender o que tal movimento hoje pode acarretar no futuro. Mas, se você quer realmente conhecer o pensamento de um determinado povo, quer conhecer o pensamento de uma determinada cultura, você tem que investigar a arte que esse povo faz, ok? Quer entender o pensamento de uma tribo indígena, quer entender o pensamento de uma sociedade urbana, quer entender o pensamento de uma sociedade industrial, leia a obra de arte, né? Veja as pinturas, leia os livros de literatura, escute as músicas, você vai entender o pensamento desses povos, ok? Então a arte ela é primordial para você entender e fazer a reconstrução de um pensamento. Certo? Então, hoje, nós vamos tratar um pouco do neoplatonismo, é a última filosofia antiga, e vamos falar da Idade Média de maneira geral, ok? Mais uma vez, meu objetivo aqui não é trazer uma história da arte, mas, em alguns momentos, a arte e a história da estética, eles vão, digamos assim, ser... eu vou apresentá-lo de maneira conjunta, ok? Poderia apresentar hoje uma série de autores de pinturas, de esculturas, de quadro, mas não, meu intuito não é esse, meu intuito é entender como que os valores são vistos com o passar do tempo, com o passar das eras, digamos assim, ok? Vou colocar então, para projetar um slide, projetar de novo, né? Tem essa mania de falar projetar, mas não é projetar, ok? Vou colocar aqui para apresentar, né, um slide para vocês. Vamos ver, vamos ver.
ok? Acredito que vocês conseguem ver aí, não é? Então, a gente vai falar hoje, né, na nossa quarta aula, deixa eu só fechar aqui, para sentar. Então, hoje nós vamos tratar da estética do neoplatonismo ao fim da Idade Média, ok? Então, é isso que a gente vai tratar hoje na nossa aula, certo? O que é esse neoplatonismo? O neoplatonismo, deixa eu só aceitar aqui. O neoplatonismo, ele é o último movimento, de certa forma, antigo, da antiguidade grega, do pensamento grego, ok? Porque após isso, né, acaba o pensamento antigo e se inicia uma outra forma de pensamento, que é o pensamento medieval, ok? Então, o pensamento medieval, ele tem outras configurações, o pensamento medieval, ele é medido por outros valores, ok? O neoplatonismo é uma filosofia que ele está mais ou menos ali, né, um pezinho na antiguidade e já, de certa forma, com outro pé na Idade Média. É uma filosofia que tenta a todo momento resgatar aquele pensamento antigo, né, e, ao mesmo tempo, é um movimento muito sensível às mudanças da sociedade daquele período, tá bom? Então, aquilo ali é o busto, né, do principal representante do neoplatonismo, que é justamente um filósofo chamado Plotino, ok? O Plotino, ele é o principal representante do neoplatonismo, mas ele não é o criador desse movimento. O criador desse movimento é um outro filósofo, né, conhecido como Amônio Sacas, ok? O Plotino é um filósofo egípcio, certo? E, de certa forma, o pensamento dele está entre a mística e a filosofia. O pensamento de Plotino está entre religião e entre filosofia. Que tipo de religião? A religião que Plotino fala são as antigas religiões caldeias, são as religiões órficas e todas aquelas religiões místicas de contato com a natureza, ok? O neoplatonismo é uma filosofia que, de certa forma, rivalizou com o cristianismo, com o início do cristianismo e do pensamento cristão, ok? O neoplatonismo vai ali mais ou menos do século II, né, depois de Cristo, até um século VI depois de Cristo, certo? Então ele dura ali mais ou menos 400, 500 anos, certo? E ele é um pensamento que, veja, nesse período 200 a 600, é onde a igreja, ela já começa, de certa forma, a, a delinear suas ideias, seu pensamento. Então, o neoplatonismo ele é um movimento que concorre, de certa forma, com o cristianismo, mas diversos autores do cristianismo, filósofos muito importantes para a religião cristã, como, por exemplo, um Santo Agostinho, são de vertente neoplatônica, certo? Por quê? Porque o Santo Agostinho, de certa forma, ele retoma as teorias do Platão, e ele conhece esse Platão justamente a partir dessa perspectiva do neoplatonismo, que era muito famosa na sua época, no seu período. Ok? Então, esse neoplatonismo é o último movimento filosófico antigo, caracterizado por realizar uma junção entre o pensamento de Platão e a mística religiosa. O Plotino, então, a partir das suas viagens, a partir das suas leituras, ele tenta unir as ideias de Platão juntamente com uma filosofia mística, uma filosofia religiosa. O que é essa filosofia mística? O que é essa mística religiosa? A mística, como que nós entendemos dentro da filosofia e dentro da teologia também, embora existam algumas divergências, a mística é a conexão total com o sagrado, com o divino, com o religioso, certo? Então, na mística, você não apenas contempla Deus, mas como Deus, a divindade, o sagrado, aquilo que você considera o superior, ele, de certa forma, está ligado dentro de você, junto com você. Então, aqui não é apenas olhar Deus, contemplar Deus, mas é também, de certa forma, atingir o mesmo estado de Deus, que é o estado de êxtase, que se chama. É um estado onde você e o divino, não há uma diferença, não há diferença entre sujeito e objeto, não há diferença entre Deus e o adorador, eles se fundem, de certa forma, na mesma realidade. É isso que é mística, ok? Então, a mística seria justamente esse movimento de uma caminhada em relação ao sagrado e ao divino.
Tá? Então, o Plotino, ele junta essa mística, essa conexão com Deus, juntamente com o pensamento de Platão, ok? O que tem a ver Platão com a religião? Mais uma vez, Platão, ele é defensor daquelas famosas teorias das ideias. O que são as ideias? As ideias são as essências das coisas, ok? O que nós temos aqui? Nós temos um mundo sensível, é um mundo corruptível, é um mundo que, de certa forma, é um mundo material, onde toda essa matéria vai se transformando, vai se perdendo, vai se desgastando. É o mundo da mudança. Platão defende que existe uma realidade essencial, primordial, eterna, que nunca muda, que é justamente esse mundo das ideias. Então, o que nós vemos no mundo, na realidade? Pessoas se transformando, o mundo se transformando, ideias se transformando, mas Platão afirma que tudo isso é uma grande ilusão, porque a essência da realidade reside justamente nessa ideia, nesse conceito que não se altera jamais, ok? Sempre gosto de usar o exemplo lá da ciência, por exemplo, da química. O que seria aquela tabela periódica, se nada mais uma forma de tentar entender a essência da matéria, ok? A tabela periódica, ela mostra uma série de elementos que, combinados, formam outros elementos, né? Elementos que mudam, que se transformam, mas esses átomos, eles jamais, de certa forma, se modificam. Uma água possui H2O, esse H, esse hidrogênio, esse oxigênio, sempre vão existir. A água, talvez não, mas a essência, essa ideia, esse conceito primordial sempre vai existir. O teu corpo agora está aí intacto, mas milhares de células desse teu corpo já estão morrendo, principalmente quando você vai envelhecendo, certo? Mas existe alguma coisa dentro de você que ainda permanece a partir da mudança. O pensamento de Platão é muito, digamos assim, comparado com aquela ideia do paraíso cristão, ok? Esse mundo que nós estamos, para o cristão, é um mundo passageiro. A gente está aqui só de passagem, porque nós vamos atingir a eternidade junto com Deus. Em Deus estaria justamente essa eternidade, essa imutabilidade, onde não existiria mais morte, porque não existe mais matéria, ok? Então, Platão traz mais ou menos essa ideia, embora não na forma de um paraíso, certo? Então, o neoplatonismo junta essas ideias de Platão com essa mística religiosa. A principal contribuição do neoplatonismo, e isso aqui, pessoal, é uma coisa que ficou muito famosa. Vocês não têm ideia. A gente vai falar um pouco sobre isso na Idade Média, e no Renascimento tem muito do neoplatonismo. O neoplatonismo, ele cria uma hierarquia. Eu já vou mostrar para vocês o que é uma hierarquia. É uma ordem do principal ao, digamos assim, ao efêmero, ok? Digamos assim, de Deus para a matéria. O Plotino, ele estabelece uma hierarquia da realidade, mostrando a realidade superior, suprema, e como essa realidade suprema, de certa forma, desenvolve a matéria, o mundo material, o mundo sensível, ok? Então, ali, Plotino nasceu em 205, faleceu em 270, não é? E a principal diferença que nós temos entre Platão e o Plotino é o seguinte: Platão defende uma dialética. O que é uma dialética? É uma, de certa forma, busca pelo conhecimento. Para Platão, você apresenta uma ideia, o seu rival apresenta uma ideia contrária, e a partir dessa ideia e dessa ideia contrária, você gera uma síntese, realizando uma ideia superior, e assim vai indo. Cada dialética vai levando a uma forma de conhecimento melhor que o outro, ok? O que o Sócrates faz nos argumentos dele? Pega o argumento de um inimigo, apresenta um argumento contrário, e juntos eles fundem um argumento mais perfeito, se é que se dá para chamar assim, até o momento em que você chega à realidade das coisas. Então, para Platão, o conhecimento vem a partir dessa dialética. Seria uma espécie de debate, ok? De discussão. Plotino defende o conhecimento de uma outra forma. Para Plotino, o conhecimento não vem de dialética, não vem da discussão, não vem do debate. Para Plotino, essa é uma concepção, de certa forma, inédita dentro da história da filosofia ocidental. Por quê? Porque dentro da história da filosofia oriental, principalmente a filosofia chinesa e a filosofia hindu, já defendem esse ponto de vista. Mas isso aqui só surge agora com Plotino dentro do Ocidente. Para Plotino, o conhecimento não está no mundo exterior, o conhecimento não está lá fora, o conhecimento não está no mundo, o conhecimento não está no debate, mas o conhecimento está dentro de você. E é justamente a partir desse ponto místico onde você se funde com aquilo que você conhece, ok?
Deixa eu só aceitar aqui, beleza. Certo? Então, há uma, digamos assim, fusão entre você e o conhecimento, tá? Eu falei aquela hora de sujeito e objeto. Pessoal, nesse período não existe sujeito, não existe sujeito, tá? Aqui é uma outra forma de conceber o homem. Só estou falando sujeito e objeto para vocês entenderem, mas o sujeito é uma criação moderna, ok? Que a gente vai ver daqui a umas duas aulas, mais ou menos. Então, para Plotino, o conhecimento é algo que está dentro de você, né? Não, você não busca esse conhecimento no real, na realidade, ok? E o que isso tem a ver? Tem a ver que nós vimos que para os autores antigos, né, antes de Plotino, você buscava a beleza nas coisas, você busca a beleza no mundo. Para Plotino, a beleza não está no mundo. Essa também é uma concepção inédita. Para ele, o belo, o bem, está dentro de você, porque você tem tudo aquilo que o cosmos, a natureza de maneira geral possui, basta que você olhe para dentro de si para você encontrar essa realidade, ok? Estudando um pouco da filosofia hindu, eu percebo que os santos do hinduísmo, de maneira geral, aquelas pessoas que contemplam uma meditação, praticam o yoga nada mais seria que uma fusão, é uma filosofia prática, onde você une a perfeição do corpo com a harmonia da natureza. Seu corpo entra em harmonia com o natural. Então, eles defendem lá no hinduísmo que o santo é aquele que não olha mais para a realidade. A filosofia hindu é uma filosofia em que você esquece o real, justamente porque o real é uma grande ilusão. Tudo que você olha com seus olhos, escuta com seus ouvidos, tudo que você cheira, não passa de uma grande mentira. Então, o santo hindu, de certa forma, ele olha para dentro dele. Para ele, a verdade se encontra dentro dele. Se você quer encontrar Deus, você não encontra Deus fora de si, mas somente dentro de si. Tudo que você tem que procurar, você tem que olhar para si primeiramente. E essa é uma perspectiva muito parecida com a ideia de Plotino, ok? Então, Platão e Aristóteles afirmam que o conhecimento é a aproximação do real. Para Platão e Aristóteles, quanto mais se conhece, mais você se aproxima da realidade. Só que para Plotino, não. Quanto mais conhecimento você tem, isso não significa absolutamente nada. E isso também é muito próximo da filosofia oriental, ok? Tanto para o hinduísmo, quanto para a filosofia chinesa, quanto maior o seu conhecimento, maior a sua ignorância. Isso é um grande paradoxo. Quanto mais você conhece, menos você conhece na verdade, ok? Isso é uma coisa assim, muito interessante para quem estuda, não é? Eu estudo filosofia há mais de 10 anos, e quanto mais eu estudo filosofia, mais eu percebo que eu não conheço nada de filosofia, ok? Então essa é a grande ideia. Talvez diferente aí de pessoas que estudam filosofia aí um mês, 2 meses, acham que sabem tudo, né? Mas você estuda 20, 30, 40, 50 anos, você não conhece nada. Você vê que seu conhecimento é muito pequeno diante daquilo que você poderia realmente conhecer. O campo da arte é a mesma coisa. Quanto mais você estuda arte, mais você percebe que você conhece muito pouquinho, ok? Então, para Plotino, não adianta você conhecer. O que você tem é que contemplar. O que é contemplar? É justamente apreciar a realidade a partir de você. É uma junção, é uma fusão, de certa forma, com o real, ok? Pode parecer meio estranho para vocês essa ideia, essa perspectiva, mas pensem, se vocês já fizeram uma trilha, se vocês já foram para o alto de uma montanha, se vocês já foram para o mar e apreciaram o oceano, qual que é o sentimento que vocês têm? Parece que vocês têm um sentimento de ilimitado, de infinitude, e isso é mais ou menos uma contemplação. Você não precisa fazer nada, basta você estar no alto de uma montanha que só o fato de você olhar para tudo aquilo ao seu redor, pequeno, que você pode ver lá do alto da montanha, você tem uma sensação do sagrado, do divino, de certa forma, ok? Então isso seria uma contemplação, certo? Então, mais uma vez, na filosofia mística, que é a filosofia do Plotino, conhecedor e conhecido são a mesma coisa. Não tem diferença entre sujeito e objeto. Você é o que você conhece, ok? Eu conheço filosofia, portanto, eu sou filosofia. O que eu conheço, eu sou. Não tem como separar essas duas realidades, essas duas, digamos assim, formas de ver o mundo e a realidade. O Platão, como a gente viu, ele cria uma hierarquia do belo, né? A gente viu que primeiro a pessoa analisa o belo do corpo, depois ela passa para o belo da alma, e depois ela chega ao belo da essência, da realidade, não é? O Plotino, a partir dessa ideia, ele desenvolve uma hierarquia da realidade, ok? Isso aqui, pessoal, é muito importante,
principalmente para o pensamento cristão. Isso aqui é uma coisa que o Santo Agostinho vai utilizar para uma ideia clássica. O problema do Santo Agostinho é, se Deus é bom, da onde que vem o mal? Se Deus é bom, por que que existe o mal? Deus criou tudo? Sim. Então, logo, Deus criou o mal. Santo Agostinho vai tentar mostrar que isso é errado. E ele se pauta nessa ideia aqui de Plotino que eu estou mostrando para vocês. Então, Plotino, ele desenvolve essa hierarquia do real. Lá em cima nós temos o uno, a unidade, que seria Deus, ok? Mas o Deus de Plotino, o Deus do neoplatonismo, é diferente do Deus cristão, ok? Depois do uno, nós temos uma outra entidade que seria a inteligência, certo? A inteligência é aquilo que cria, de certa forma, as leis do universo, as leis universais. Depois da inteligência, nós temos a alma. A alma seria aquilo que dá a vida à matéria. E, por último, nós temos a matéria, que necessita da alma, necessita da inteligência e do uno para ser, não é? Então, o Plotino traz a seguinte ideia. O que é o uno? O uno, ele traz, é como se fosse a imagem da luz, não é? O uno é pura luz, o uno é puro, certo? Porque o uno é a imagem de Deus. Mais uma vez, não é o Deus cristão. Já explico qual é a diferença. Para ele, o uno é pura luz. E cada vez mais você vai descendo nessa hierarquia, você vai se afastando da luz, ok? Quando você chega na última realidade, que é o corpo, que é a matéria, você está afastado dessa luz, desse Deus, digamos assim, e é por isso que a matéria é corruptível, é por isso que você encontra o pecado, é por isso que você encontra o mal, porque o corpo, a matéria, já está muito afastado dessa luz, o corpo, a matéria, está quase, de certa forma, nas sombras, na escuridão. É essa a ideia que ele traz. Ok? Então, o uno seria representado justamente por essa luz, ok? O Santo Agostinho utiliza essa mesma imagem para tratar a questão do mal, não é? No lugar do uno, o Santo Agostinho coloca o Deus cristão, ok? A inteligência, a gente pode entender, de certa forma, como o espírito, ok? E a alma, ela continua sendo a alma no sentido que os medievais também tinham a ideia de que ela dava vida ao corpo. Então, o Santo Agostinho trabalha com a ideia de que Deus é a luz e o bem supremo. Então, quanto mais longe de Deus, mais longe do bem, certo? Então, para Santo Agostinho, o mal, ele é o não ser. O que é o não ser? Para Santo Agostinho, Deus criou todas as coisas. Portanto, Deus deu ser a todas as coisas. Mas, quanto mais você se afasta da luz de Deus, mais propenso você está a cair, de certa forma, no domínio do não ser, que é justamente onde entra o mal. Então, para Santo Agostinho, Deus não criou o mal. O que é o mal? É um afastamento de Deus. Quando você se afasta da luz, você só encontra as trevas. E o meio de você retornar ao bem é retornar ao caminho da luz. E é isso que Plotino traz. O meio do homem, de certa forma, se conectar com essa luz, com esse bem, é só se conectando com o uno. E aqui estão duas diferenças entre o uno de Plotino e o Deus cristão. Para o Plotino, o uno não cria a realidade, porque o uno não tem inteligência, o uno não é onipotente, o uno não é onipresente, o uno não é onisciente, ele não está em todos, bom, ele está em todos os lugares, mas ele não tem o conhecimento, assim como o conhecimento divino, conhecimento do Deus cristão. Então, o uno, naturalmente, espontaneamente, cria a realidade. Ele emana, de certa forma, a realidade. O que é emanar? Por exemplo, você tem uma flor, o Plotino usa muito essa imagem da flor, você tem uma flor e essa flor emana um perfume, é natural. O uno, ele emana a realidade, a inteligência, a alma, a matéria, ok? Diferente do Deus cristão. O Deus cristão cria o mundo a partir da sua consciência. Ele sabe o que é o mundo, ele sabe o que é todas as coisas, e por um ato de liberdade, por um ato de bondade totalmente gratuita, ele cria o mundo, o real, a realidade. O uno de Plotino é inconsciente, não tem consciência. O Deus cristão é totalmente consciente daquilo que ele faz. Certo? Outra diferença, e é por isso que termina a Idade Antiga e começa a Idade Média. Essa diferença é essencial. Para Plotino, essa matéria, esse corpo, pode voltar e se unir ao uno, pode se unir a Deus, pode se fundir com Deus, coisa que o cristão, de certa forma, não vai aceitar. O cristão, ele não aceita essa fusão, essa identidade com Deus, porque, de certa forma, para o cristão, Deus e a matéria, Deus e o homem, existe um abismo
quase intransponível, pelo menos é essa imagem que a Idade Média vai passar. O homem não se torna Deus, e outra, o homem, ele só consegue ser salvo pela graça de Deus, então o homem depende de Deus para ser salvo. Para Plotino, não, o homem, por si só, naturalmente consegue se salvar. Essa é a diferença da filosofia antiga para a filosofia medieval. Na filosofia antiga, o homem ainda está conectado com a natureza, com o real. Já na filosofia medieval, o homem já não tem essa conexão, porque quem faz a conexão é Deus que está no meio entre o homem e a natureza. Para Plotino, o homem e a natureza ainda estão juntos e ainda estão ligados. Mais uma vez, filosofia antiga, filosofia medieval, pensamento antigo, homem e Deus são praticamente a mesma, perdão, o homem e a natureza são praticamente a mesma coisa. O valor é a natureza. No medievo, não. No medievo, não. A natureza, de certa forma, foi abandonada pela contemplação de Deus, pela contemplação do divino. Essa é a grande diferença, essa troca de valores do natural para Deus, que é a inteligência pura, ok? Por quê? Por que que eu estou falando de religião? Por que que eu estou falando de teologia para vocês? O que que isso tem a ver com o nosso curso de estética? O que que tem a ver eu falar aqui desse uno, dessa conexão com Deus, com a arte? Porque, olha só, isso eu acho lindo da filosofia do Plotino, é uma coisa que eu acredito, uma coisa que eu adoro, eu acho fantástico. Que, para Plotino, como que você faz essa conexão com o Uno? Como que você se une com Deus, de certa forma? Como que você se une com a realidade? Só tem um jeito, que é justamente a partir da arte. E é isso que é interessante da filosofia de Plotino, a música, a pintura, principalmente a música, elas te tiram dessa realidade e te fazem, de certa forma, se conectar com o divino e com o sagrado, ok? Então essa é uma questão muito interessante. O Plotino traz essa ideia. A música, ela é toda poderosa. Se você quer voltar a ter uma conexão com Deus, com o divino, com a luz, é a partir da música, é a partir da arte que você vai conseguir essa conexão, ok? Se você for parar para pensar hoje, né, vamos pensar aí nas diversas religiões que existem, tanto religiões ali, vamos pensar mais primitivas, se é que dá para falar assim, né, chamar uma religião de primitiva, mas vamos pensar na religião dos xamãs, nas religiões ali dos africanos, vamos pensar na religião cristã, vamos pensar na Umbanda, vamos pensar em diversas manifestações. O que seriam dessas religiões sem a arte? Você sempre vai ter uma harpa, um violão, uma guitarra, uma flauta, um tambor, um canto. E por quê? Por que que a religião se serve da arte? Talvez essa seja uma ideia trazida lá por Plotino, é uma coisa que eu penso. Ou até antes, né? Porque a religião é muito mais antiga que Plotino. Justamente a arte, ela ajuda você com essa conexão com o divino. Às vezes você está na tua igreja, você escuta uma música e aquela música te leva para algum lugar que você nem sabe onde é. Às vezes você escuta ali, você lê o teu livro sagrado, a Bíblia, o Corão, qualquer livro de certa forma religioso, e aquilo é escrito em uma linguagem poética que te leva para uma outra dimensão. Então a arte tem esse poder de te tirar daquele lugar ali, daquela realidade fechada e te levar para um espaço mais aberto, para um mundo mais aberto, digamos assim. Pense, você está triste com o mundo, com a realidade, com a vida. O que que você vai fazer? Ah, vou escutar uma música, vou assistir uma série na Netflix, porque a arte tem esse poder. A arte tem o poder de purificar. Lembrando, isso parece muito com Aristóteles também. A arte pode te purificar, tirar toda aquela maldade, aquela tristeza de dentro de você e te levar para algum estado, ok? Talvez a batida do tambor, ela gere um certo sentimento dentro de você, que você sinta em conexão com as entidades. Talvez o toque da harpa, o canto, o coral da igreja te levem para uma dimensão que você pense, isso aqui é o paraíso. Então é isso que o Plotino traz, ok? A arte, somente a arte pode te conectar com o sagrado, com o divino, ok? Então, para Plotino, o belo, ele reside na pureza. Somente no uno você encontra essa beleza. E o feio reside na impureza. Portanto, o feio está no mundo, porque o mundo é impuro, a matéria é impura. E isso aqui, a Idade Média vai pegar também. Por isso que a Idade Média, de certa forma, ela descaracteriza a natureza, porque a natureza não é bela. A natureza é malvada, ela é hostil. Somente pela graça da inteligência pura, que é a graça de Deus, é que o homem pode encontrar salvação. Para Plotino, somente no uno é que existe essa beleza, de certa forma, ok? Só aceitar aqui, peraí só um pouquinho, certo? Então é essa a ideia, ok? E o que é tornar-se puro? Tornar-se puro é tornar-se semelhante a Deus, ok? Isto é, tornar-se mais belo,
né, que é a própria beleza da alma, ok? Eu não sei como que um cristão encara isso. Eu conheço algumas leituras da teologia que encarariam isso numa boa, mas eu acredito que existem algumas religiões que falariam que isso aqui é uma grande heresia, porque você falar assim, que eu me torno semelhante a Deus, é um sacrilégio, pode ser uma heresia, uma coisa que você não deve nem dizer, mas acredito que existem perspectivas que não encarem isso dessa forma, que afirmem que tornar-se semelhante a Deus é justamente o caminho que um religioso deve seguir, ok? Então, para Plotino, somente a arte pode fazer você se tornar semelhante a esse Deus, a essa unidade, ok? Agora, olha uma frase interessante aqui do Plotino, né? Se o víssemos, ele está falando desse uno, desse Deus, se ouvíssemos a ele que fornece a beleza a todas as coisas, mas que a dá continuando em si mesmo e que nada recebe em si, se ficássemos nesta contemplação gozando dele, que beleza faltaria ainda? Então o Plotino traz a seguinte ideia: se nós pudéssemos contemplar Deus, esse uno, essa realidade, a beleza suprema, a gente nunca mais ia querer olhar para o mundo, nunca mais ia querer olhar para nada. Agora, pense em você também, como um cristão, como um religioso, etc. e tal. Se você pudesse contemplar, se você pudesse olhar a Deus, a beleza dele, né? Será que você conseguiria olhar para outra coisa? Provavelmente não, porque você teria aquela visão maravilhosa e suprema e você nunca mais olharia para nada. Por isso, né, que eu faço aquela análise, que nem eu falei para vocês no começo, da filosofia hindu. Por que os santos hindus, eles nunca olham para o real? A perspectiva de várias pessoas, assim, amigos meus que foram para a Índia, filósofos que comentam que você olha um santo hindu no olho dele e você não vê nada, porque ele não está lá. Ao contrário, ele está só contemplando essa beleza eterna, essa beleza divina. O hindu não olha mais para a realidade. A Índia pode estar passando por uma série de problemas. Isso não importa, porque o mais belo é o que você tem que contemplar. E depois que você contempla isso, nunca mais você quer saber de nada, ok? Então ali você tem um abandono da visão dos olhos, ok? Visão dos olhos, né? Visão do que poderia ser, mas enfim, né? Redundância. Então você tem um abandono da visão. Por quê? Porque você não precisa mais dessa visão depois que você contempla a beleza, né? Você não precisa mais dos olhos, basta que você sinta, certo? E aqui é uma outra coisa interessante e é uma característica fantástica que Plotino, de certa forma, percebe, que é a consciência de si mesmo. Antes, os gregos, antes do Plotino, não tinha essa ideia da consciência, nem mesmo Sócrates tem essa ideia da consciência. Isso vai surgindo com Plotino e se torna bem relevante na filosofia do Santo Agostinho, ok? Principalmente pela ideia do livre-arbítrio, ok? Então, para Plotino, a arte, olha só, é uma escada, vamos supor assim, é uma escada. Você sobe essa escada, chega a Deus. Depois que você chega a Deus, você pode abandonar a arte, porque a partir do momento que você chega lá, você nunca mais o abandona, ok? Isso é muito interessante, é muito legal, ok? E o bem, né, esse uno está para lá do belo, certo? Então o bem, essa ideia de Deus, é uma coisa ainda superior à beleza, mas é a beleza que vai fazer você chegar a essa ideia do uno, ok? Então, na filosofia de Plotino, de maneira geral, a arte serve para a gente escapar dessa realidade. Mas você vai para a mesma realidade, só que, digamos assim, a partir do aspecto mais espiritualizado. Não é bem uma fuga do mundo ali, tá? Mas é justamente uma fuga desse mundo sensível, pode-se dizer. Quem contempla o divino participa do divino, ok? Geralmente nas religiões de matrizes africanas, né, tem um aspecto bem interessante que justamente quem pratica a religião, etc. e tal, não apenas contempla o divino, mas o divino participa dele também, ok? E isso acontece muito na filosofia oriental, nas religiões chinesas, nas religiões hindus, não é? E essa, pessoal, é uma coisa assim muito paradoxal para nós ocidentais. Essa é a diferença, talvez, essencial entre a religião ocidental e a religião oriental, e também a religião africana. Por exemplo, olha só que coisa. Aqui, perto de casa, tem uma pracinha. Se eu saio aqui agora, né, sei lá, agora quase 10 horas da noite, saio aqui de casa, vou lá para a pracinha e falo assim: pessoal, eu sou Deus. O que eles vão fazer? Eles vão falar: esse cara tá louco, ele acha que é Deus, vamos internar ele no hospício. Por quê? Porque nós temos uma visão de que Deus é um objeto quase, é algo exterior a gente. Eu não posso me comparar com Deus, eu não posso me chamar de Deus, jamais. Isso é um sacrilégio, isso é uma heresia. Mas, se eu chego, por exemplo, na Índia, nesse exato momento, e falo assim:
pessoal, eu sou Deus. Eles vão dizer para mim assim, puxa, finalmente você descobriu? Então, é essa a ideia, ok? Nós vemos, os ocidentais, de maneira geral, veem Deus como algo exterior, mas acredito que tanto os africanos como os orientais veem Deus como algo dentro de si. Deus está dentro de si, ok? Também é uma perspectiva muito famosa do hinduísmo, que eles afirmam que quem procura, de certa forma, Deus na literatura, nas palavras, nos nomes, nunca vai encontrar Deus, porque Deus não está preso num nome, Deus não está preso numa letra, Deus não está preso numa palavra, mas Deus está dentro de você. Quem olha para fora nunca vai achar, porque é somente dentro de si que você encontra esse divino. Por isso que a filosofia chinesa pratica, de certa forma, uma religião do silêncio. Não se fala de Deus, porque não existe nenhuma palavra para definir Deus. O que você fala de Deus é diminuir Deus. Então você tem que sentir, você tem que participar e contemplar esse divino, ok? Então, para Plotino, ali nós nos desembaraçamos da matéria, que é opaca. Opaca na física é aquilo que você não pode ver. É a parede, eu não posso olhar pela parede, ok? É opaca para contemplar o real. Se você procura o mundo na matéria, nas coisas, você não vai encontrar, porque, mais uma vez, dentro dessa filosofia mística, somente dentro de si que você encontra essa realidade. Não se olha para fora, se olha para dentro, não é? Então isso aqui é uma coisa bem interessante, né? Às vezes a gente vai para a igreja e fica revoltado, né? Fala assim, nossa, aqueles irmãos da igreja, eles só ficam reparando na roupa do outro, ficam reparando nas coisas que o outro fala, ficam tirando sarro. Isso é uma coisa assim chata, porque as pessoas estão olhando para fora, estão olhando para os outros, ao invés de olhar para aquilo que elas têm dentro dela mesma. É muito fácil você julgar o próximo, mas você olhar para dentro de si e fazer um julgamento crítico é uma coisa que dói, que a maioria das pessoas não faz. Apontar o dedo para o outro é muito fácil, certo? Então, para Plotino, essa beleza expressa, a beleza da arte, ainda é inferior a uma beleza de dentro do homem, ok? Uma outra ideia, assim, primordial, inovadora do Plotino, ele critica a arte como imitação. Para ele, o artista deve procurar dentro de si o impulso inicial e criador da natureza. Para ele, a arte ficar copiando a realidade, como nós vimos nos autores antigos, é perder tempo, porque o artista ele tem que expressar um impulso criador, e é isso que a gente vai encontrar ali no final da Idade Média e no começo do Renascimento. Estética do Plotino, uma estética do inefável. O que é inefável? Aquilo que você não fala. Não se fala do sagrado. O Plotino chama Deus de uno, mas ele escreve, dizer que Deus é uno é empobrecer a ideia de Deus. Então, ele prefere não falar. É uma estética em que você não fala, mas apenas sente. Não precisa ficar gritando aos quatro cantos, né? Mas apenas sinta o que é esse sagrado, o que é esse divino. Outra inovação interessante de Plotino, o belo não tem medida. A gente viu que lá para Pitágoras, para Platão e para Aristóteles, a beleza tem medida, certo? Para Plotino, não. A beleza é infinita. A beleza de Deus, a beleza real, você não pode medir matematicamente, ela é infinita. E olha que coisa linda. Para Plotino, o amor não tem limites. O amor é infinito, certo? Diferente das teorias de Platão, Aristóteles, dos autores que vieram anteriormente. A estética de Plotino é uma teologia, porque se une com o sagrado e com o religioso, ok? Agora a gente vai falar rapidamente sobre a Idade Média e alguns aspectos da Idade Média. Então a Idade Média, ela rompe ali com o pensamento antigo, porque agora o valor não é dado mais pela natureza, mas é dado por Deus. É Deus, de certa forma, que cria a natureza, mas você não olha para a natureza mais, agora você olha direto para Deus. Por isso que na Idade Média, pelo menos ali do século IV ao século XII, você não estuda física, nem química, nem biologia, nem ciência nenhuma. Para que você vai estudar ciências da natureza, se a natureza é uma coisa assim, é uma aberração para os medievais? Eles desvalorizam o corpo, desvalorizam a matéria. Vários filósofos ali, padres da igreja, eles cometiam a emasculação, ou seja, eles decepavam o próprio pênis, porque eles acreditavam que essa matéria pecaminosa deve ser extirpada. A melhor coisa que o medieval faz é morrer rápido para se livrar desse mundo que não passa, de certa forma, de um inferno, ok? E realmente contemplar Deus, essa realidade. Então, o medieval, de certa forma, até o século XII, ali mais ou menos, tem uma aversão ao real, à natureza. Os gregos amavam a natureza era tudo. Agora, para os medievais, a natureza não é nada. O que é o sol para o medieval? Ele já tenta combater essa ideia de que Deus não é sol, Deus não é montanha, Deus não é vento, Deus não é água, Deus é uma inteligência para lá dessas coisas. Certo? Então, na estética grega, o homem e a natureza estão conectados. Na Idade Média,
rompe-se a conexão, não existe mais conexão entre o homem e a natureza. O homem e a natureza, de certa forma, são duas coisas ali desgraçadas, que somente a graça de Deus pode salvar. É Deus, na sua infinita bondade, que salva essa coisa contaminada, essa coisa maculada, que é a natureza, que é o homem, dentro de uma perspectiva europeia, ocidental, porque os orientais, os hindus, os chineses, os japoneses e os africanos não veem o mundo dessa forma aqui. Eles não rompem com a natureza. Essas outras formas de pensamento ainda, até hoje, têm conexão com a natureza, tá bom? O pensamento grego morre quando o homem se separa do natural, certo? Se separou do natural, acabou a filosofia grega. E essa filosofia nunca mais volta. Vai haver um renascimento da cultura grega, mas é um renascimento valorizando o humanismo. E isso a gente vai ver na aula de amanhã, tá? Então, Plotino foi o último que tentou unir o homem com a natureza, tratando da ideia do uno, certo? O próprio cosmos, por ser harmonia e ordem, é uma estética. Para os gregos, para os medievais, o cosmos é uma harmonia e uma ordem dada por Deus, então depende de Deus. É Deus que quem garante essa ordem, essa harmonia da realidade. A natureza não é nada. A filosofia cristã acaba com o sensível, com a sensibilidade, porque não importa mais o sensível, o prazer, agora é a contemplação pura, a inteligência pura. Essa inteligência pura seria Deus. Você tem que se remeter não às coisas do mundo, mas ao Criador das coisas do mundo. É Deus quem importa. Isso vai do século IV até o século XII. É preciso matar em si a vida sensível, a vida sensual, matar o prazer sentido no belo. Aquele prazer que a arte proporciona, você tem que acabar. Por isso que você quase não tem dança na Idade Média. Só alguns pensadores ali, os gnósticos, eles praticam a dança, mas eles sabem que a igreja, se a igreja pegar, a igreja vai punir. Você não pode dançar, você não pode, de certa forma, fazer nenhum tipo de arte ali que valoriza o corpo, porque o corpo está contaminado. E somente pela graça de Deus é que você pode salvar a sua alma, ok? Olha o que o Santo Agostinho fala. O Santo Agostinho nasceu, acho que por volta de 340, 360, né? Olha o que ele fala. Os olhos amam a beleza e a variedade das formas, o brilho e a amenidade das cores. Oxalá que tais atrativos não me acorrentem a alma, não é? Esse oxalá seria a mesma coisa que Deus queira. Deus queira que tais atrativos não me acorrentem a alma. Ele não quer saber da beleza do mundo, nem do brilho das coisas. Ele odeia isso, ele quer que isso não acorrente a sua alma, porque a sua alma está voltada para Deus, e Deus não está, de certa forma, nessa matéria, ok? O prazer deve ser somente intelectual, jamais carnal. Somente a partir ali do século XIII, houve uma preocupação com o natural, e essa vai ser uma característica muito forte do Renascimento, ok? A Idade Média, ela é dividida geralmente em duas partes, que é a patrística e a escolástica. A patrística vai do século IV ao século IX, ok? E é caracterizado pela renúncia da natureza. Patrística, coloquei errado o acento ali, peço desculpas, tá? A patrística, ela é justamente o surgimento dos santos padres da Igreja Católica. É onde esses padres vão começar a fazer os dogmas da Igreja, mas eles têm uma aversão muito grande à matéria. Somente ali na escolástica, que é do século IX ao século XIV, que a natureza volta a ter o seu valor, ok? Aqui, dentro dessa patrística escolástica, nós temos um problema central, que é a controvérsia dos universais, que é dada por três tipos de pensamento, dos realistas, os conceitualistas e os nominalistas. Isso aqui é muito importante para a história da teologia e para a história da arte. O que é um universal? O bem é um universal, o belo é um universal, a humanidade é um universal, são conceitos que englobam todas as coisas. E você tem três perspectivas. Os realistas acreditam que existe um bem e existe um belo, porque existe Deus, e Deus é bem, e Deus é o belo, e Deus é o justo. Então os realistas acreditam que pode morrer todo mundo, pode morrer todas as pessoas, mas o bem e o belo sempre vão existir. Os conceitualistas estão ali no meio termo. Para eles, o bem e o belo só existe na tua cabeça, só existe como conceito da tua mente, mas é a partir de uma identificação com o real que você vai criando o conceito de bem e de belo. E por último, nós temos uma filosofia, e essa filosofia aqui, que surgiu dentro da igreja, foi a filosofia que acabou, que corroeu, de certa forma, com a Igreja Católica. Se nós temos ali, depois, acho que em 1517, se não me engano, as reformas ali protestantes, né, principalmente as teses de Martinho Lutero, é porque Lutero, ele leu os nominalistas, principalmente o Guilherme de Ockham. O Guilherme de Ockham afirma claramente, e isso aqui é muito complicado para o pensamento da Igreja, ele afirma que o bem
o belo, o justo, não passam de sopros, não passam de palavras que não têm realidade alguma. Isso aqui é chocante para a época, porque ele fala assim, você está falando do bem? Não existe bem. Está falando do belo? Não existe o belo, é só uma palavrinha que não significa nada. O grande problema disso aqui é quando você começa a colocar Deus no meio, e você começa a achar que Deus também não tem realidade, que Deus é só uma palavra que não significa absolutamente nada, ok? Três movimentos ali interessantes. Um dos principais representantes ali desse período da Idade Média, que trata da arte, é justamente o Tomás de Aquino, não é? Ele afirma que, é uma coisa bem interessante a ideia que ele traz, que o agrado e o desagrado reside nas nossas próprias faculdades. O Tomás de Aquino, de certa forma, ele está entre a linha conceitualista e realista. Para ele, o belo, ele, de certa forma, está dentro do homem, mas existe também um belo que é sagrado e divino, ok? Para Tomás de Aquino, ele desenvolve uma psicologia bem avançada para o período, né? A psicologia do Tomás de Aquino traz a ideia de que o homem tem dentro de si esse agrado e esse desagrado, que é justamente dado pelo conceito de belo. Para ele, nós abstraímos a forma das coisas sensíveis e as conservamos através da memória. Então, como assim? Por exemplo, vamos pensar na biologia, o conceito de mamífero. Existe um mamífero? Não, o mamífero é só um conceito. A gente vê um cachorro, a gente vê um porquinho, a gente vê um ser humano, e nós agrupamos em um conceito, digamos, todas essas realidades diferentes, todos esses animais diferentes. Então, nossa mente abstrai da realidade um conceito, uma ideia, ok? E o Tomás de Aquino traz justamente essa ideia do belo. Nós vemos várias coisas, e daí nós criamos o conceito de belo, mas existe também o belo, que seria Deus, ok? Para ele, a imaginação, ele é um dos primeiros filósofos que fala da imaginação. A imaginação é aquilo que dá vida à memória. A tua cabeça, o teu cérebro vai guardando as informações, mas é justamente a imaginação que vai, de certa forma, vida à memória. Ok? Nós utilizamos uma força para julgar ou não esse objeto da imaginação, e essa força, que é objeto da psicologia, é justamente o gosto, de certa forma. O Kant vai chamar isso de gosto, onde você vai poder dizer o que é belo ou não, não é? No medievo, a visão é o sentido privilegiado, é valorizado de maneira enorme a visão, e isso é dentro do Ocidente também. A força para julgar pode ser natural e racional, o belo está no racional. Para Tomás de Aquino, somente o homem tem o conceito de belo, ok? E o belo não está na matéria, não está no corpo, mas está na alma. E o animal, por não ser racional, por não ter alma, de certa forma, não tem o conceito do belo, somente o ser humano tem, ok? Então, aqui são algumas coisas que eu já falei, não é? A gente vai passar um pouco aqui para outra parte, só para adiantar um pouquinho. Então, para Tomás de Aquino, a virtude da arte, ela está, de certa forma, no pensamento, ok? Você tem que tirar essa beleza da natureza e começar a pensar a beleza a partir da razão, né? Na aula passada, a gente trouxe uma ideia dos estoicos também, que os estoicos valorizavam o esforço. Se o artista erra a obra de arte, não tem problema. Aqui, para Tomás de Aquino, ele critica essa ideia, mostrando que o artista jamais deve errar a obra, ela deve ser perfeita, ok? Deixa eu ver o que mais. Aqui também, assim, sobre o pensamento de Tomás de Aquino, seria essa ideia. Ali a gente tem um outro pensador também, no medievo, que é o Guilherme Durand, que ele defende, deixei até uma imagem dele ali do lado, que ele defende a utilidade da arte, não é? Então ele é um dos primeiros autores do medievo que afirma que a arte é uma coisa que tem utilidade, principalmente, de certa forma, quando você utiliza a arte dentro da igreja para trabalhar com as pessoas que não sabem ler. Então as pessoas não sabem ler a Bíblia, então vamos pintar afrescos dentro da igreja, onde elas possam ver, por exemplo, cenas do juízo final, as cenas da crucificação de Cristo. Então a arte, ela tem uma utilidade, mas a arte, ela serve o sagrado, ela serve o religioso, ok? Há uma divisão das artes, né, contemplativas e das artes de ofício, e isso aqui é uma coisa que vem desde a Grécia Antiga, como eu falei para vocês, era desvalorizado o trabalho manual, e se valorizava, por exemplo, a poesia, a música. Isso só muda com o Leonardo da Vinci e o Alberto também, que a gente vai ver na próxima aula, que eles vão tratar das artes manuais, ok? Aqui nós temos, então, só para a gente fechar nossa aulinha, os últimos artistas medievais, né? Nós temos o Giotto e o Cennini, não é? E eles são artistas, assim, bem interessantes, porque eles são conhecidos como proto-renascentistas ou pré-renascentistas. Eles são os últimos artistas medievais, mas eles estão ali com um pezinho na Idade Média e também com um pezinho no Renascimento.
ok? O Giotto, ele traz, assim, digamos assim, uma arte mais realista e é um dos primeiros autores a tentar usar, digamos assim, a perspectiva dentro da arte, não é? Mas o Giotto, ele está preso na teologia, então você vai ver que a arte dele se rende à teologia. E o Cennini, ele traz uma obra de arte, o primeiro manual sobre informações de pintura, de pincel, de técnicas de painéis que você tem que usar. Então, aqui para finalizar, eu trouxe algumas obras aqui, né? Só para a gente fazer uma análise rapidamente. Aqui o Giotto pintou uma série de obras tratando da paixão de Cristo, de certa forma, né? Aqui ele traz justamente o beijo de Judas, né? E isso aqui é uma coisa assim fantástica para a Idade Média. Eu esqueci de colocar a data ali, mas é perto do ano 1300, mais ou menos. E aqui ele já procura trazer, de certa forma, um realismo na perspectiva humana. Como assim? Então você olha os seres humanos representados e você, de certa forma, já consegue, de certa forma, identificar. Antes disso, você tinha uma arte assim, bem menos realista, de certa forma, ok? E você olha ali bem, por exemplo, né, na imagem de Jesus, principalmente ali nos olhos de Jesus, olhando dentro dos olhos de Judas. Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Depois deem uma olhada nessa imagem aí na internet. E ele já começa a trazer essa ideia das expressões faciais, uma coisa assim que vai ser essencial para o renascimento. Então, esse aqui é o beijo de Judas. Tá? Aqui nós temos daí a crucificação, ok? Então você perceba, a arte do Giotto ainda está presa na teologia, ainda é representação dessa teologia. A arte ainda não se livrou da teologia, somente ali no Renascimento é que a arte vai tomar um outro rumo, mas pela valorização, de certa forma, do ser humano. É um humanismo, é um antropocentrismo, ok? Aqui a gente também tem a lamentação, certo? E você olha, assim, essas imagens, você percebe que a perspectiva, ele de certa forma, é um dos iniciadores, mas você olha as imagens assim no fundo e vê que elas estão mais ou menos justapostas, não é? Você não tem a ideia de profundidade ainda, como nós vamos ver nas próximas pinturas, por exemplo, e a gente vê umas cores assim, um azul bem chapado, assim, um azul que não existe na realidade, na natureza, não é? Que é uma coisa ali que os renascentistas vão tentar trazer as cores com perfeição, de certa forma, ok? Mas você olha ali que as pessoas já têm uma certa expressão, mas a arte, ela se reduz ainda à teologia. E aqui do Cennini nós temos também uma obra bem parecida, se a gente for comparar com o Giotto, que seria aqui a Natividade da Virgem, que é do ano 1400, em que mostra que a arte ainda está preso, de certa forma, nessa ideia aí da teologia. Aqui também vemos a perspectiva, a gente olha a mulher lá no fundo, mas é um fundo meio esquisito assim, né? Você fala assim, não parece um fundo, sei lá, não dá essa impressão realmente de profundidade, coisa ali que os renascentistas vão tentar trazer com perfeição, né? Aqui nós temos digamos assim, a pintura da Virgem, da criança com os anjos e os santos, por volta de 1400, mas eles já começam a buscar, de certa forma, uma perfeição, né, na pintura humana, né? Eu peço desculpas, pessoal, hoje por ter me estendido um pouquinho, né? A gente vai falando, a gente vai se animando, certo? E vamos comentando, ok? Poderia trazer mais obras, poderia trazer mais ideias, mas como eu falei para vocês, meu objetivo não é tratar da história da arte, mas é mostrar, por exemplo, veja, esses pintores, eles estão presos ainda dentro de um pensamento teológico, mas essas ideias não são perceptíveis, eles não sabem que eles só estão fazendo isso. Quando a gente olha para trás é que a gente percebe e fala, cara, os caras só pintavam Deus, perdão, Deus não, nunca, né? Eles só pintavam coisas religiosas, coisas sagradas que remetem ao divino, mas isso é inconsciente, eles não percebem isso. Da mesma forma que os renascentistas não percebem que o valor dado por eles é o antropocentrismo, é o homem. E da mesma forma que nós não sabemos qual é o valor da nossa sociedade hoje, se é que tem, ok? Pessoal, temos alguns minutos, vou abrir aí para perguntas para vocês, ok? Espero que tenha ficado claro, né? E eu peço desculpas aí por alguma coisa, tá bom? Ok? Então, fique à vontade para perguntar, para falar alguma coisa, certo? Respirar um pouco. Oi, William. Eu acho assim que talvez não seja uma pergunta, mas uma observação que eu fiz durante a tua aula. Na verdade, eu não tinha parado para pensar na importância da arte
para manter a tradição, não só religiosa, como cultural de um povo, né? Então, na verdade, o dia de hoje foi bem esclarecedor para mim, porque muitas vezes a gente não dá o valor merecido para a arte, né? E aí, a primeira, assim, não é uma pergunta, né? É uma observação, que a tua aula de hoje me fez parar para pensar na importância da arte na, na cultura do povo, na tradição, na religião, a importância de se manter isso ao longo de séculos e, né? Olha aí, 2000 anos depois, a gente está estudando os caras ainda, né? Tanto na parte da religião, quanto cultura e tradição de um povo, né? Então, achei sensacional hoje. Que bom que você gostou, tá? E eu acho, Ju, assim, tem aquele livro famoso do Luc Ferry, que se chama Aprender a Viver, que lá ele mostra justamente a semelhança entre a filosofia e a arte. Por quê? Porque a arte e a filosofia, elas nunca ficam antigas. Você pode pegar o pensamento do Sócrates, você pode pegar o pensamento de Buda, você pode pegar as pinturas medievais, as pinturas do Michelangelo, você pode pegar as pinturas do Giotto, e isso nunca fica velho. Isso é sempre atual. Diferente, por exemplo, da ciência. Você pega, por exemplo, a física do Aristóteles, é uma física que você só conhece por interesse, porque ela já não serve mais para nada. Então, esse é o grande valor da filosofia e da arte, da mesma forma que da religião também. São coisas que nunca ficam velhas, são coisas que nunca ficam ultrapassadas. Por quê? Porque elas tratam de um sentimento, e os sentimentos nós sempre vamos, de certa forma, ter, não importa, a gente vai chegar no ano 3000, no ano 4000, o homem provavelmente sempre vai amar, a não ser que eles consigam alterar os genes para mexer nos sentimentos, mas eu acho muito difícil. Enquanto o homem amar, enquanto o homem chorar, enquanto o homem sentir dor, a arte, a filosofia e a religião vão ser necessárias, certo? Então isso é muito importante, né? E que nem você falou, a arte, a filosofia, a religião, elas passam geralmente despercebidas da nossa realidade, porque a gente está no cotidiano tão preso ali aos nossos problemas, a gente está tão preso ao nosso dia a dia que a gente não olha a beleza que, de certa forma, nos cerca, ok? E principalmente a beleza que existe dentro de nós, falando agora de uma filosofia mística. Às vezes, se o mundo não vai bem, se a realidade não vai bem, se a realidade política do Brasil não vai bem, olhe para dentro de si e perceba, tente ver o que você cultivou para você, o que você faz para você. Pega esse ano de 2020, vejo todo mundo falar, 2020 foi perdido. Perdido para quem? Só perdido para quem morreu, porque quem está vivo pode todo dia acordar no dia seguinte e tentar uma coisa nova, ok? E tanto a arte como a filosofia e a religião mostram isso, né? Nunca desista dos seus sonhos, das suas ideias. Enquanto você estiver respirando, você pode mudar essa realidade, pode mudar esse mundo, ok? Sim, com a aula de hoje eu percebi, eu voltei a lembrar, né, que das coisas eternas e o quanto a gente precisa se afastar da imediaticidade, né? As coisas imediatas, as notícias do jornal que a gente tanto anseia por saber todos os dias e que vão passar e que não vão fazer diferença nenhuma, né? Então, assim, se afastar do imediato e se aproximar das coisas eternas, né? Então, Eu penso. assim, Desculpe, pode falar. não, então, assim, a boa arte, a boa filosofia, a boa música, né? A conhecer tradição dos povos e tudo, a cultura. Então, assim, faz muito bem para o ser humano, né? Então, assim, você tocou no assunto da pandemia e desse ano, né? Então, assim, para as pessoas que fizeram um movimento de introspecção e voltaram seus olhos para a leitura, para coisas assim, né, que deveríamos dar mais valor, eu acho que não foi um ano perdido, né? Nós ganhamos muita coisa. Sim, Só né? isso. Por um lado, realmente a gente perde, né? A vida da gente nunca é totalmente ganho, mas você achar que você só perde também é um grande absurdo. Então, a gente sempre tem que tentar lutar aí para acrescentar alguma coisa, né? Não dá para ter assim um pensamento de derrotista, achar que tudo você perdeu, não, jamais. Alguma coisa ali você tem que construir, alguma coisa ninguém te tira, e eu acho que isso é importante. Pelo menos é algo que eu acredito, ok? Alguém mais quer comentar alguma coisa ou podemos encerrar por hoje? Não sei. O que vocês acham?
Então é isso, pessoal, né? Eu agradeço aí a presença de todos mais uma vez. Desculpem alguma coisa. De repente, se vocês tiverem alguma questão, vão lá depois no WhatsApp, manda uma mensagem, tá? Eu vou postar esse vídeo no YouTube. Pessoal, mais uma vez, quem precisa do certificado, eu peço, se puder ir lá no YouTube comentar os vídeos, porque é uma das formas, de certa forma, de eu garantir a presença de vocês, tá? Outra coisa também, então, amanhã, pessoal, às 21h, nós vamos ter um encontro para tratar da nossa quinta aula, que é justamente onde nós vamos entrar no renascimento, e vamos tratar agora a arte a partir de um aspecto humano. Estamos rumando a cada aula para, digamos assim, período próximo do nosso, ok? A gente vai terminar lá no século XX, mas eu vou trazer algumas coisas do século XXI também. Agradeço a presença de todos, pessoal, muito obrigado aí por estarem me apoiando, é muito importante para mim, ok? E qualquer coisa estou aí à disposição de vocês, tá? Um grande abraço, pessoal, boa noite, fiquem bem, fiquem em paz.